Nós estudamos no capítulo anterior a piedade, né? E hoje nós vamos dar uma, uma analisada, né, no capítulo amor filial, né? Que equivale a dizer a piedade filial, né? Essa relação com o paterno, materno, mas não só em relação ao paterno, materno, mas a própria estrutura familiar como um todo, né? Toda a família. A Joana vem trazer aqui como é importante a influência dos pais, né, na formação da psique, da criatura humana, porque os pais eles imprimem, né, na estrutura de desenvolvimento da personalidade, que ainda está muito suscetível no início da formação do ego, vai imprimir formas de pensamento, dinâmicas energéticas, né, subpersonalidades autônomas, paterno, maternas e a própria o formar o próprio inconsciente familiar ali, de natureza mais pessoal, através da relação da criança à medida que ela vai se desenvolvendo com os pais e a família. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, essas impressões vão sendo registradas no espírito e podem ser de afetos positivos, que vão ajudar a desenvolver a personalidade, ou podem gerar transtornos psicológicos, né, dificuldades que precisarão ser equacionados ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Nesse sentido, é importante a gente entender que a relação com os pais ela não é determinista do nosso desenvolvimento espiritual, ela não determina o nosso desenvolvimento espiritual. Toda educação ela vai ter fragilidades, né? Muitas vezes no conceito winnicottiano, né, da mãe suficientemente boa, né? É uma mãe que ela tem suficiência, ela atende à realidade da criança em desenvolvimento, mas ela não é perfeitamente boa, né? Toda mãe, todo pai vão trazer a sua humanidade e as dificuldades que lhe marcam a personalidade no processo educacional, e é justamente a partir dessas impressões que ficam em nós que o nosso processo de desenvolvimento vai se dar, né, através do nosso complexo de inferioridade, da nossa a infantilidade em desenvolvimento, que vai precisar ser superada para a alma acontecer. E a Joana fala que nesse entendimento dos pais, né, nessa relação, nessas falhas educacionais que geram complexo, o remédio excelente de superação desses processos, né, e de modificação da personalidade é o desenvolvimento afetivo da piedade filial, né, que é um sentimento que ele não só compreende os pais objetivos lá fora, né, esses pais que realmente são os nossos pais encarnados, mas a imagem paterna e materna, né, encravada na alma e dinamizada na alma, é uma forma de nos libertarmos desse complexo interiormente, né? Esse sentimento ele vai diluir, né, vai gerar consciência, ele vai gerar uma integração dos complexos paterno e materno de conteúdo mais negativo dentro, né, da psique, fazendo a integração desses conteúdos de sombra e uma ressignificação desse processo e que, por consequência, também vai levar à compreensão da fragilidade e da própria humanidade dos pais, que também tem sua sombra e que também tem suas dificuldades educacionais. Nós compreendemos, né, dentro de uma curva normal de desenvolvimento, que toda família tem problema, né? Todos os pais têm problemas na hora de educar os filhos, que são portadores de conflitos, mas há situações ainda mais graves ainda, que podem gerar processos patológicos para a criança, num nível bastante e que vai se desenvolver no adulto, e que vão gerar marcas bastante profundas, né? Mas ela mesma fala, né, a Joana fala, que o livre-arbítrio, né, ou seja, a nossa liberdade de buscar integrar esses processos, tratar esses processos, buscar tratamento, modifica essa realidade, né? Pode modificar. Se não transforma num processo de cura na mesma encarnação, vai gerar um arrefecimento e uma luta, né? Que também é um treino de desenvolvimento espiritual ao longo da vida. Ela vem dizer que as fantasias, né, de pai e mãe, né, em relação e a própria fantasia da família sobre a pessoa que está em desenvolvimento, a criança que está em desenvolvimento, pode gerar profundos conflitos, né, no desenvolvimento da alma, no campo da sexualidade, no campo da arte, no campo comportamental, e que cabe a nós, através do livre-arbítrio, buscar uma relação egóica com esses complexos familiares que foram instalados em nós,
fazendo através da piedade, né, dessa piedade, desse entendimento, dessa compreensão, arrefecer esses problemas que nos foram instalados, ressignificando uma transgeracionalidade patológica que já vem se perpetuando ao longo das gerações. À medida que a piedade se instala, né, os pais dos nossos pais, os nossos pais que foram passando esses conflitos para nós, esse processo transgeracional patológico ele é interrompido, né? Ele é ressignificado, ele é integrado, ele vai transitar em um outro nível afetivo, ele vai fazer consciência. Então, a piedade não é necessariamente só um perdão para uma pessoa lá fora, mas um processo de cura interno, da ressignificação de conflitos muito profundos e de estruturas psíquicas muito importantes que vão fazer a integração de consciência desses conflitos na nossa realidade psicológica. Ela vem colocar aqui, né, que isso passa por etapas, né, ao alcance dessa piedade. Primeiro, uma análise, né, se faz uma análise, e essa análise ela vai levar a uma análise racional da imaturidade moral dos pais, né? Isso já ajuda a começar a perdoar, né? Essa análise vai mostrar que os pais eram sombrios, né? Ou que, de alguma forma, os pais carregavam também seus traumas e que eles não tinham outra forma inconsciente de entregar aquela educação para nós, ter essa entrega, essa troca, a não ser a partir da atuação desse lugar sombrio na nossa relação, até mesmo porque muitas vezes os processos de tratamento da época dos nossos pais não são os mesmos processos de tratamento que nós tínhamos hoje. Então, eles precisavam lidar com a vida de maneira muito inconsciente, o que não é necessário hoje, porque nós temos um avanço da psicologia, da psiquiatria, da nossa transformação, para que nós não perpetuemos, né, esse processo transgeracional da família na nossa psique e construamos uma família nos mesmos moldes. Então, a Joana fala que a partir do momento que eu começo a fazer essa análise e compreendo, né, em razão a imaturidade moral dos pais, né, as sutis causas que o espiritismo ajuda dos processos reencarnatórios, porque isso é uma análise racional, ou seja, isso não é por acaso, né? Eu ter pais assim que me marcaram psiquicamente faz parte do meu currículo de provas e expiações. E essa análise racional, ela não resolve o problema, mas ela começa a abrir um campo que vai, uma via que por onde vai passar a piedade. É a partir dessa racionalidade. Porque existe dois tipos de compreensão: uma compreensão mais racional da razão, do entendimento dessa realidade paterna-materna, que é falha, que vai nos deixar marcas. E um segundo nível é que, embora tenha sido um acidente inconsciente da sombra, ficou a ferida em nós, né? Mas essa ferida é uma oportunidade de ressignificar a transgeracionalidade da família e nos libertarmos dessa subpersonalidade autônoma que dorme em nós, ou que se dinamiza em nós, que atua em nós, né, que se apresenta para nós nesse sentido. Então, são dois níveis, né? A liberação dos pais dessa carga vibratória da nossa mente, né? O perdão a partir dessa lógica racional, e depois o olhar para dentro para curar a ferida e cicatrizar aquele processo interno que nós estamos carregando dentro dessa realidade. Caso nós não façamos isso, né, isso vai ser perpetuado numa lógica patológica, não só na reprodução de uma família que eu vou construir em processo de culpa, em perturbações sexuais, em compulsões, em conflitos comportamentais, em dificuldades profissionais. Isso não vai ser só perpetuado dentro do núcleo familiar, né, como uma maldição familiar que vai se reproduzindo por ter a ausência da piedade naquele sentido, mas isso vai ser reproduzido também na sociedade, porque esses complexos paterno-maternos e o inconsciente familiar, ele vai ser projetado também nas relações sociais. Então, ele vai ser projetado no chefe, ele vai ser projetado na experiência espiritual, religiosa, às vezes numa instituição religiosa, nas relações de amizade. Ou seja, é uma necessidade urgente de, através dessa piedade, do exercício desse afeto, que é um processo de construção, né, um trabalho afetivo diário, né, para ressignificar essas relações. Para nós é uma libertação, porque nós vamos parar de projetar a nossa sombra na sociedade e no mundo, e isso libera essa sociedade dos nossos conflitos, né, no qual nós seremos um peso, e nos libera também de perpetuarmos um sofrimento transgeracional que já vem se colocando ao longo da nossa família
então nós saímos dessa maldição familiar, né, ou dessa reprodução, dessa compulsão do complexo que vai se repetindo ao longo das gerações. E a Joana fala que a piedade é um excelente remédio de ressignificação desse processo. É um sentimento que gera uma honra, né? No caso de pais mais equilibrados, você vai honrar os pais, e a honra à imagem paterna e materna, ela é uma proteção contra a inflação, né? Porque todo indivíduo que não honra nada, que não considera nada sagrado, os pais sagrados, a honra aos pais, a honra ao casamento, a honra aos filhos, ele tende uma inflação, ele desacraliza a vida. E desacralizando a vida, né, onde nada mais é sagrado, nós tendemos a cair no nível da compulsão, nós tendemos a cair no nível da ausência de limite, das perturbações, nós tendemos a fazer uma inflação e muitas vezes gerar transtornos bipolares, né, transtornos depressivos, transtornos compulsivos, porque essa relação com a imagem dos pais, através da honra, da piedade, ela organiza a psique, ela arrefece os instintos mais agressivos. Isso vai gerar um equilíbrio que nos distancia dos estados psicopatológicos da alma. Então, a piedade é um exercício afetivo necessário para a nossa saúde mental, não só para liberar um pai objetivo encarnado lá fora, mas para o nosso equilíbrio psíquico, para que nós não adoeçamos através desses processos psicopatológicos mais inconscientes, que são um automatismo da realidade do self se impondo na tentativa de achar uma saída à transgeracionalidade patológica da família. Então, a piedade que se faz esse bálsamo, esse remédio, para que nós superemos essa realidade. Se forem pais adotivos, mais importante ainda, porque não tem um vínculo biológico que mexe mais instintivamente com os automatismos dos arquétipos ali, de toda aquela realidade. Então, a criatura humana precisa honrar ainda mais aquele que, sem qualquer vínculo biológico, os recebeu, né, em sentido de adoção, nesse sentido, gerando um vínculo espiritual mais profundo, formando uma família espiritual, né, que transcende essa realidade biológica. No caso de pais muito, muito desequilibrados, né, que geraram traumas profundos na criatura humana, a piedade se faz ainda mais urgente, né, ela se faz mais urgente, porque por ela ser um bálsamo, ela vai levar a uma compreensão de que são pais traumatizados, pais em estados de perturbação, né, pais em conflitos psicológicos profundos, que os processos da lei de causa e efeito nos fez conectar a esses pais, como um desafio existencial de resgate, expiação e de superação dessa relação. Isso é um processo racional, inicialmente, e posteriormente uma libertação desses complexos que esses pais instalaram em nós, né, de alguma forma, a interpretação da relação que nós fizemos, a interpretação emocional da relação, que gerou essas subpersonalidades em nós, nós precisamos nos libertar urgentemente para que isso não seja reproduzido na sociedade, na família que a gente vai formar, gerando mais problema ainda para nós e para as futuras gerações a partir da nossa psicologia individual. Então, isso é muito importante, né? Quanto mais sombrio forem esses pais, mais urgente é necessária a nossa busca de piedade para que aquela sombra pare ali, né? Para que ela não dê prosseguimento ético, moral, diluindo esse processo ali em nós, para que ele acabe em nós, para que ele seja ressignificado em nós. E a piedade faz com que essa sombra seja integrada e seja feita em consciência, e aquela história paterna não se perpetue na nossa relação em pais que têm uma educação e uma família muito marcada por aspectos adaptados sombrios nesse sentido.